Boa noite a todas as famílias que nos acompanham. Eu sou o Júnior, terapeuta da Unidade Alves Camargo, né? Boa noite a todos os nossos acolhidos aí, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Famílias, hoje a gente vai falar um pouco, né? Toda semana, todo mês, né, temos os seus temas, né, de cada um, né, direcionado a algum tema dentro do Amor Exigente. Essa semana, da primeira semana de fevereiro, o enfoque principal, né, do Amor Exigente, que o Amor Exigente aborda, é sobre o eu, né? O eu como pessoa, né? E a grande importância da gente falar sobre o eu é que muitas vezes nem eu sei quem eu sou, né? Eu não consigo nem me definir como pessoa. Quem é o Júnior, né? Quem é o Diogo, quem é o Vinícius, quem é o Robson, né? A gente tem essa dificuldade, né? Então, para a gente poder, né, fazer essa reunião e entender um pouco de quem somos, né, nós precisamos fazer um auto-reconhecimento, né? Reconhecer principalmente os nossos limites. Você sabe identificar quais os seus limites? Quando eu falo assim, os seus limites, vamos sempre trazer para a família, tá? Dentro da família, você sabia definir os seus limites como pessoa? Não, nós não sabíamos definir, né? Nós queríamos as coisas do nosso jeito, impor as coisas da maneira que eu pensava, né? Nós não tínhamos aquele negócio de negociar, né? Nós sempre pensávamos que a nossa razão, a minha maneira de pensar era a certa, né? Se alguém questionava, ele já arrumava uma confusão, já arrumava uma treta, já existia alguém ia sair machucado, né? No sentido, né, figurado, né? Emocionalmente falando. Alguém ia sair machucado nessa discussão, né? Isso principalmente com os nossos pais, né? Que são as pessoas que exercem uma posição de poder dentro da nossa casa e são eles que nós costumamos sempre, né, discutir, né, bater de frente, né, tentar impor alguma coisa, né? E aí eu falo para vocês, viu, famílias, também. Todas as pessoas dentro da casa, sendo elas, independente se é o filho, ou se é a mãezinha, ou se é o paizinho, se é a avó, se é o tio, todas elas têm que ter os seus papéis bem definidos dentro da casa. Sabiam disso ou não? Todo mundo tem os seus direitos e os seus deveres, né? Então, assim, senhores, o que eu apresento para vocês nessa noite é para que você comece a reconhecer os seus limites, né, como pessoa. Quando a gente está falando do Amor Exigente, né, é para entender sobre, né, o que afeta em mim o meu relacionamento com a minha família, né? Que muitas vezes o que acarretou para que eu fosse usar uma substância foi a minha inabilidade de lidar com as situações da minha casa, né? Aí eu fui lá, usei alguma coisa como desculpa, uma situação que eu criei dentro da minha própria família, né, que surgiu uma briga, e isso fez com que depois o Júnior lá fosse tomar essa decisão para usar droga. Sim ou não? Alguém se identifica? Sim. Com certeza, né? Então, reconhecer os seus limites, né? Até onde você pode ir, né? Até onde que você não vai estar afetando o próximo, né? Quando se impõem regras, e aí se vocês já são, né, treinados aqui dentro, é para que você vai se educando novamente lá fora, né? Entender que você precisa respeitar o próximo, né? E eu já falei isso algumas outras vezes, quando você está dentro da casa dos seus pais, quem manda as ordens é de quem? Dos seus pais, né? Se não está bom para você, se você acha que está errado, que a maneira deles educar está errada, pegue suas coisas, faça do seu jeito, busque uma sua própria casa e lá você vai estabelecer as suas regras. Enquanto você estiver vivendo sobre os seus, né, do teto do seu pai, eu já sei o que você vai falar. Vai falar sobre os tetos do seu pai, da sua mãe, você tem que respeitar os limites impostos por eles. Mas eu não moro mais com os meus pais, eu tenho minha própria vida, minha própria casa. Mas será que você é independente totalmente? Ou de alguma forma ainda seus pais
estão presentes na sua vida, ou pagando alguma conta, ou ainda, né, pagando pensão do seu filho, ou eles ainda controlam alguma coisa da sua casa. Porque assim, uma coisa que eu quero deixar bem clara para você, que é uma verdade absoluta isso, né? E isso vai para as mãezinhas também, tá? Que assim, para você entender, que enquanto, senhores, enquanto você, né, porque a gente quer sempre, né, ter essa liberdade, né? Mas enquanto você ainda for dependente de alguma coisa, de alguém, vamos dizer aí da sua família, do seu pai, da sua mãe, pode ter certeza absoluta que ainda ela vai interferir nas decisões da sua vida. Entendeu ou não? Você fala, eu quero ser independente, quero tomar minhas próprias decisões, não quero mais que minha mãe e meu pai se interfiram na minha vida. Mas aí quando aperta a situação na sua casa, você pede dinheiro para quem? Para a mãe. Né? Ficou sem dinheiro no final do mês, está atrasado, isso até para os caras que já é casado, viu? Até para os caras que já é casado. Daí aí a mãe se interfere num assunto, né, da sua esposa, sim ou não? Sim. É. Por quê? Ela quer educar o seu filho, estabelecer limites. Os limites existem para serem respeitados. Enquanto vocês, como família, e vocês, né, hoje como acolhidos aqui na casa, vocês precisam descobrir quais são os limites que vocês precisam respeitar dentro da sua casa. Né? Segundo, vocês têm qualidades. E eu falo isso, né, porque tem cara que não sabe que ele tem qualidades. Ele vive nesse mundo que a substância, que a droga, tomou conta dele de tal maneira que ele não consegue olhar para ele como uma pessoa produtiva, como alguém que pode ser alguém que vai conquistar coisas na vida. Ele vive num mundo tão fechado, tão condicionado à droga, que ele só acha que ele está ali vivendo e assim, aceita as condições que são geradas para ele viver. Isso eu comentei hoje cedo na espiritualidade. São condições que a droga faz com que a gente viva. Que é viver das misérias, né, das barrelas que a vida me proporciona, vivendo sempre suplicando por um cincão a mais, para que a mãe me dê, para que eu possa juntar com aquelas moedas que eu achei, para viver e buscar mais uma dose da minha substância de preferência. E para mim está tudo bem que seja assim. Não é verdade, senhores? É. E a gente aceita essa condição, cara. Eu não posso mais viver à mercê das situações, das condições que a vida tem me proporcionado. Eu preciso virar esse jogo. E de que maneira que eu viro esse jogo, senhores? Me reencontrando. Filho, qual que são as suas qualidades? Você sabe definir essas qualidades? Se eu chamar alguém aqui à frente, você vai conseguir se definir e falar assim, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, sou bom nisso, sou bom naquilo. Não estou falando de meter o louco na rua não, viu? Estou falando de coisas produtivas para a sociedade, para a sua família. O ser humano que a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, os seus filhos estão esperando voltar para a sociedade. Por isso que eu sempre pergunto, você está buscando recuperação ou está apenas passando o tempo? Passar o tempo, você vai passar. Cedo ou tarde, você vai sair. A grande questão é, o que você está fazendo com esse tempo? Você está usando ele de forma produtiva para evoluir na sua vida e fazer que o grau das suas qualidades seja elevado? Ou você está apenas vivendo conforme a maré está te levando? Sabe aquele barquinho que a criança solta na água e fica esperando a onda levar? É assim que muitas vezes tem muito cara vivendo, esperando a onda levar. Para ver o que vai dar, se vai trombar numa pedra ou se vai encontrar um caminho. Se trombou numa pedra, trombei numa pedra, machucou um pouquinho aqui, mas tudo bem, bora. É assim que você quer viver?
Então comece primeira coisa, né, a entender que você tem valor. Você tem valor. Porque o que o mundo faz com você e fez comigo é para que nós vivamos sempre à mercê das circunstâncias. Ou seja, me contentando com um pouco que o mundo me oferece. Acredito que eu e nem você quer viver dessas condições, né? Aceitando as migalhas que o mundo nos oferece, né? E a sua família não merece, você não merece, os seus filhos não merecem, a sua mãe, a sua esposa, o seu pai não merece. Próximo. Ser uma pessoa melhor não significa ser perfeito. Você não será perfeito. Desculpe decepcionar algumas mãezinhas, tá? Os seus filhos não voltarão como pessoas perfeitas. Eles vão errar, né? Não estou falando que eles estão, né? Porque tem que explicar isso. Tem que explicar e eu vou explicar, né? Porque aí tem cara que interpreta da maneira que ele quer, né? Quando eu falo, família, que não vão voltar perfeito e que eles vão errar, eu não estou dando aval para que eles possam usar a droga de novo. Estou dizendo assim, que os defeitos eles vão ter, assim como vocês, como família, vão ter, as dificuldades vão existir, né? Os problemas vão existir, eles vão falhar em algumas decisões deles, na vida deles. Por exemplo, escolher um relacionamento novo, talvez aquele relacionamento não deu certo, escolher um trabalho novo, e talvez aquele trabalho não dê certo, né? Tomar uma decisão de comprar um carro e não dar certo, né? Decidir fazer uma viagem e aquela viagem não der certo, são tudo coisas que podem acontecer e são naturais. Muitas vezes os seus filhos não vão estar bem emocionalmente falando e está tudo certo. Está tudo certo. A diferença que nós ensinamos para eles aqui, famílias, é aprender a identificar os seus sentimentos, pontuar as suas emoções, né, equilibrar essas emoções e tomar uma decisão sensata. Eles ainda vão chorar, ainda vão sorrir, vão acordar bem, vão acordar mal. Eles não vão se tornar seres humanos perfeitos, né? A grande sacada aqui desse momento de recuperação que nós estamos ensinando para eles é para que eles se tornem pessoas melhores. E quando a gente fala em se tornar pessoas melhores, né, é isso, é continuar vivenciando a programação, né, buscando sempre evoluir dentro do contexto da recuperação. Eles sabem, famílias, todos os dias eles são orientados aqui dentro das reuniões, dentro dos atendimentos, com o Dr. Douglas, comigo, com o Rafael César, para que eles possam entender os caminhos pelos quais eles não podem mais percorrer e os caminhos que são novos, que podem até, né, gerar algum medo, porém são caminhos de recuperação, que nós podemos até não saber para onde vão me levar, mas eu sei que vai me levar para um lugar melhor da onde eu estava caminhando. Então, entendam e agora é para vocês também. Não queira ser perfeito, queira ser melhor. Busque todos os dias ser uma pessoa melhor. Você ser uma pessoa melhor, pode ter certeza, né, que as pessoas ao seu redor vão se sentir melhor, vão se sentir mais valorizadas, vão se sentir mais felizes de ver que você está buscando, não a perfeição, mas sim a felicidade. Porque felicidade não é sinônimo de perfeição. Ser feliz não é sinônimo de que tudo está dando certo, sabia disso? Ser feliz é você saber que mesmo mediante as situações difíceis, eu consigo encontrar o meu equilíbrio emocional e ultrapassar essas situações. Quando a gente fala de saúde mental da família, né, eu pontuei alguns pontos importantes que servem para vocês, famílias, viu, mãezinhas? Servem para vocês e para os seus filhos, ou seus maridos, ou seus, né, pais que estão aqui. Primeira, que entra aquilo que eu falei aqui, respeitar os limites. Respeite a individualidade de cada ser humano.
Seja ela mãe, seja ela pai, seja ela filho, todas as pessoas têm a sua própria personalidade. Uns gostam de algumas coisas, outros gostam de outras. Respeite. Isso que nós pedimos, viu, família? E para vocês também. Respeite a individualidade de cada um da sua casa. Segundo, procure ter mais tempo com as pessoas que estão ao seu redor. Coisas que nós não fazíamos. Sim ou não? Sim. O que nós estávamos em casa, nós só esperando o momento de dar a hora de vazar. Aí, hoje, o que mais faz falta para você muitas das vezes? Você se lembra, nossa, hoje poderia estar almoçando com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, comendo aquela macarronada, aquele frango assado, tomando aquela coca gelada. E por que você não valorizou isso quando você tinha essa oportunidade? Porque, lembra da reunião da tarde? Lembra da reunião da tarde ou não? Porque nós não estimulávamos a nossa região do córtex frontal, que me dá a sensação de prazer. E aquilo me exaustava viver aquele momento. Ou seja, eu não queria estar ali. Eu queria buscar o prazer, que era sair com os amigos, pegar o carro, meter o louco, acelerar a 200 por hora. Adrenalina. A sensação de prazer, de euforia. E hoje você, para manter essa saúde, dentro da sua casa, você precisa valorizar esses momentos. Um pequeno almoço de domingo, um momento de chegar em casa depois do trabalho, O que tem para comer aí? Fala para a esposa, fala para a mãe, o que tem para comer? Ai, filho, a mãe, a esposa não fez nada ainda. Eu vou ajudar então. Vai lá, sabe? Tá entendendo ou não? Sim. Aí você vai lá, bota o chinelão, põe aquela bermuda rasgada, aquela regata que já tá furada. E tá tudo certo, velho. Tá tudo certo, irmão. E vai lá e pá. Aqui quem vai comer? Ixi, hoje não esqueci de fazer o mercado. Não dá nada, velho. Faz um mexidão lá com ovo e com arroz e já era, mano. Seja feliz. Valorize tudo. Valorize os pequenos momentos. É sobre isso que ele está falando, velho. A gente fica só criando expectativa de coisas grandiosas e esquece de valorizar o pouco. Tem várias coisas que hoje te faz falta e não faz. Você não pode entrar na cozinha e abrir a geladeira. A televisão não é toda hora que você pode assistir. Não é o seu quarto, aquela camuna box lá, aquele, Não é. Não é o seu banheiro. As pessoas, tem cara que você nunca viu na vida. Aprenda a valorizar os pequenos e bons momentos da vida. O ser humano, ele é induzido todos os dias pelas redes sociais, pela televisão, apenas a valorizar aquilo que o outro tem e não o que ele tem. Aí nós passamos a nossa vida inteira buscando ser feliz com aquilo que nós imaginamos dentro da nossa história, da nossa fantasia em ser feliz e não valorizamos aquilo que nós já temos. Ficamos de maneira incessante buscando a realização de um sonho e não valorizamos a realidade daquilo que eu tenho. Aí pessoas vão embora, pessoas morrem, pessoas deixam de conviver com a gente e nós não valorizamos aquele momento. Não valorizamos estar com elas. Porque nós estávamos preocupados em o que eu ia fazer depois. E aí deixamos de valorizar aquele abraço da mãe, sabe? Aquele abraço do pai, aquele beijo no rosto. Cara, não tenha vergonha, sabe? De dar um beijo no rosto do seu pai, velho. Dar um beijo no rosto do seu avô. Eu sou homem não faz. Faz sim, velho. Faz sim. Valorize esses pequenos momentos. Quarto, estabeleça pequenos objetivos. Com quem? Com a família.
Ó, esse final de ano nós vamos combinar aqui, nós vai dar um jeito, vamos ver se a gente pega folga, se aí junta, mas chama avô, chama tio, chama pai, vamos pra praia, vamos, sei lá, vamos alugar uma chácara, passar a virada de ano todo mundo junto. Planeje coisas com a sua família. Você vai ver como vai ficar muito da hora. Faça aquele grupo da família do WhatsApp, sabe? E todo mundo conversando e fala assim, ó, infiel, e esse final de semana? Ó, todo mundo na casa da avó, velho. Faça pequenos planos com a família. E quinto, e o mais importante de todos, pratique o amor. Pratique o amor. Uma árvore, ela não nasceu para dar frutos para ela mesma. Um rio, ele não nasceu para tomar da sua própria água. Uma flor, ela não nasce para sentir a sua própria fragrância. Ser feliz é muito da hora, mas fazer os outros felizes é muito mais valioso. Né? Entenda isso. Quando você se condicionar a fazer o bem para as pessoas, em ser uma pessoa boa para aquelas pessoas que estão ao seu lado, para os seus familiares, você pode ter certeza, irmão, que as pessoas vão ser felizes, porque você está fazendo o seu melhor. E como eu disse, para finalizar, ser o melhor, fazer o melhor, buscar ser uma pessoa melhor, não vai ser buscar ser perfeito. Vai ser sim entender os meus limites, entender as minhas limitações, reconhecer as minhas vulnerabilidades e entender, né, que amar o próximo é isso. Né? Sabe quando a gente fala assim, trocar de sapato? Quando eu troco de sapato, a maneira certa de pensar não é eu me condicionar à mesma situação que ele. Quando eu falo trocar de sapato, trocar de posição, é eu deixar as minhas vontades, a minha maneira de ver e entender a maneira que o outro vê. Isso é trocar de sapato. Isso é me colocar no lugar do próximo. É deixar que as minhas vontades fiquem de lado e eu entenda o que o outro passa, o que o outro sente, o que o outro pensa. Amém, família? Amém. Obrigado a todas as famílias, desejo uma ótima noite, que Deus abençoe a todos.